Diz assim Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, irrepreensíveis, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, nós vamos estudar o livro de Colossenses. Então, hoje eu não vou fazer nem a introdução, apenas algumas considerações. Mas entendam que Colossenses ela é uma carta irmã da carta de Efésios. Porém, Efésios fala sobre a igreja. É uma carta eclesiológica, escrita pelo apóstolo Paulo. E Colossenses é também uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, só que se Efésios fala sobre a igreja, Colossenses fala sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, exalta a pessoa de Jesus. E Paulo está fazendo isso daqui. Eu não vou poder fazer uma pregação expositiva nesse texto aqui agora, completo, porque senão nós ficaríamos muito tempo aqui hoje. Mas eu queria apenas mencionar 5 pontos que nós precisamos entender no mundo em que vivemos, para que nós tenhamos uma resposta clara para este mundo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender quem Deus é. Versículo 15 diz assim, que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. E o texto, quando está falando de quem? Está falando de Jesus. Está falando de Jesus, e ele está falando aqui que este Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Deus não pode ser visto pelos olhos humanos, Deus é Espírito, mas se você quer conhecer a Deus, se você quer saber quem Deus é, você precisa olhar para a imagem dele no Filho, que é Jesus. É assim. É em Jesus que nós podemos conhecer a Deus, é em Jesus que nós podemos nos aprofundar nos mistérios divinos. É tão somente em Jesus e somente em Jesus Cristo. E Paulo está falando exatamente sobre isso para os crentes. Nós precisamos entender quem Deus é. Eu disse que não vou aprofundar porque nós vamos voltar nisso posteriormente. Segundo, nós precisamos entender quem somos nós. Os versículos 13 e 14 diz, ele nos libertou do império das trevas. Se ele nos libertou do império das trevas, significa que nós estávamos lá no império das trevas. E diz que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não só nos tirou de um império, de um reino, e nos colocou em outro reino, que é a igreja, que é esse povo. E não existem meio termo para isso. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Ou você serve a Deus, ou você está servindo Satanás. Ou você vive no império das trevas, ou você vive no império do Filho do seu amor.
Nós somos esse povo que foi retirado. Você foi retirado. Você não saiu de lá porque você quis. Você não era capaz, porque o morto não pode fazer nada por si só. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso significa que Deus vai nesse império e te tira dali e renova a tua vida no teu coração, na tua mente e faz de você povo dele, povo de propriedade exclusiva. Coloca você num reino diferente. Este é você, este sou eu, somos nós. Nós não servimos mais a Satanás, mesmo que quando estávamos lá servíamos de forma inconsciente. E muitos viviam e ainda vivem de forma inconsciente, mas a Bíblia é clara. Se você não é de Deus, você é de Satanás. Se você não está no mundo de Deus, você está no mundo de Satanás. Ah, pastor, mas eu conheço fulano de tal, ele é tão bom. Ele trata tão bem a sua esposa, ele cuida tão bem dos seus filhos, ele é um excelente cidadão, não há nada que o desabone, mas ele tem Jesus? Não, ele não tem Jesus, ele é ateu, então ele está nas trevas, ele não tem nada. Oh, meu filho vai casar, minha filha vai casar, ai, orei tanto e agora Deus mandou aquele varão bonito, aquela varoa bonita, né? Nossa, tem um futuro, está estudando, vai ter um futuro brilhante, o pai é isso, a mãe é aquilo, bababá, bababá, e eu sei que eu orei tanto, Deus mandou, mas ele crê em Jesus como a sua filha, crê em Jesus como seu filho crê em Jesus? Não crê não, ele é espírita, ele é do candomblé, você está entendendo? Não tem meio termo, e não dá para misturar. Junto e misturado é só povo de Deus. É crente, com o mesmo propósito. Imagina só, você, né, e você, o casado, eu vivi isso na minha infância, irmãos. Eu não me lembro muito, mas eu sei da história. Nós saímos da nossa casa, eu, papai, mamãe, minha irmã, meu irmão nasceu 5 anos depois, 4, 5 anos depois. E chegava no meio do caminho, a minha mãe deixava de caminhar conosco quando estávamos indo para a igreja, porque ela ia para a igreja católica. E o meu pai seguia e levava as crianças para a igreja presbiteriana. Imagina, irmãos, você vem domingo para a igreja e o seu companheiro vai para o centro espírita, que não crê na ressurreição, que crê que pode conversar com mortos. Como é que convive? Como é que fica isso? Não fica. Então nós precisamos estar atentos e entender que nós somos esse povo que foi libertado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Porque neste processo nós fomos redimidos e o sangue de Jesus nos purificou e nos lavou. Estão entendendo? Entender quem é o nosso Deus, o Deus invisível, olhar para Jesus e entender quem nós somos. Nós precisamos, em terceiro lugar, entender que temos um líder supremo. O versículo 18 diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. O apóstolo Paulo usa a imagem do corpo para falar sobre a igreja. E ele vai falar isso em Coríntios, ele vai falar isso em outros lugares, mas dentro dessa metáfora do corpo, para explicar o que é a igreja, quem somos nós e como nós devemos funcionar, ele fala que Jesus Cristo, ele é o cabeça. É a cabeça. A cabeça é aquele que pensa. A cabeça é aquele que vai ditar o caminho, que vai mostrar as estratégias, que vai mostrar como deve ser, o que precisa ser. É o ponto principal. Eu estou aqui movimentando as minhas mãos, mas para que eu movimente as minhas mãos, inconscientemente, eu não sei mais o que, mas a minha mente já mandou os sinais para a minha mão que ela precisa mexer. Eu estou falando e eu não preciso pensar, mas a minha mente manda um comando aqui para a minha língua, para eu poder me comunicar com vocês. Então, a importância do cabeça, nós temos um líder, né? Ele é o cabeça do corpo, a cabeça pensa, a cabeça coordena, e a cabeça manda. Ela dá ordens. Ela dá ordens. Se eu tirar a capacidade minha, do meu cérebro, eu vou conseguir andar? Eu vou conseguir mexer? Você está entendendo o quanto nós dependemos de Jesus Cristo na nossa vida? Ele é a cabeça, é Ele quem nos coloca para frente, é Ele quem traz vida. Nós dependemos, nós não podemos tirar isso e viver como a gente quer viver, não. A gente tem que perguntar para a cabeça do nosso corpo, para onde a gente vai, qual a direção, sabe, o que vai machucar, o que não vai machucar. É assim, é obedecer. Em quarto lugar, precisamos entender o ser
Quem somos, mas também o fazer. Fazer. A gente vive numa época em que está muito legal, não é fazer, é ser e tal, né? O ser é melhor do que o fazer, não podemos ser ativistas, né? Não podemos ser... E de fato, esse discurso está correto. Quem somos é muito importante. Mas nós somos o que somos, transformados pelo Espírito de Deus, e Ele fala que nós precisamos fazer sim. E nós não podemos negar isso. Não é ir para o ativismo, mas existem atitudes, decisões que nós precisamos tomar em relação à nossa vida, em relação à nossa postura, e falar, é assim que eu vou. Está difícil. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, não pode mais, então não pode. É decisão, é fazer ou deixar de fazer alguma coisa às vezes. O versículo 22 fala isso. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, olha o preço, a morte. Para o quê? Para apresentar-vos perante Ele. Então você se apresenta. Você precisa chegar, você precisa falar, eis-me aqui, eu estou aqui diante do Senhor, que é o meu Deus. Mas é de qualquer jeito que a gente faz isso? Não. Salmo 24, quem subirá no monte do Senhor? Os que têm as mãos limpas. Isso não significa, irmãos, que nós não vamos pecar, que nós não vamos errar, não existe esse negócio, mas existe em nós o desejo de acertar e de viver para que nós possamos nos apresentar diante de Deus, como está escrito aqui, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irrepreensíveis, tá certo? A palavra santo aqui é a consciência de que nós fomos esse povo separado. Vivemos em santidade, Deus nos separou. Santo não é o que não erra, não é o que não peca. Santo significa aquele que foi separado. E a gente se apresenta como parte desse povo. Esse povo que tem ética, esse povo que controla a língua, que não combate o erro do outro cometendo outros erros. Esse povo que busca o fruto do Espírito nos relacionamentos. Irmãos, se a gente considerasse o fruto do Espírito mais importante do que o dom de línguas, do que o dom de profecias, as nossas casas seriam lugares de muita paz e alegria. Muita paz e alegria. Mas às vezes a gente, na nossa busca pela espiritualidade, a gente está muito mais atrás dos sinais mirabulosos, exteriores, do que a transformação necessária do nosso coração. Do nosso coração. Pastor, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, eu vou morrer desse jeito. Mentira, irmão. Isso é uma mentira que contaram para você e você acreditou nessa mentira e está transformando essa mentira numa verdade para a tua vida, mas não é verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós nos santifica. O problema é, será que eu estou a fim de ouvir o Espírito Santo? Será que eu quero ouvir? Será que eu estou ouvindo o Espírito Santo? Ou eu só consigo ouvir a minha própria voz? E os vídeos da internet. Eita! Irmãos, eu não estou exortando não, viu? Eu estou alertando. Então, entender o fazer, né? Tem que tomar decisão. Eu sou povo de Deus, eu estou no reino da luz, eu quero acertar. O meu alvo é acertar. Enquanto a gente... Estou falando. 5, e precisamos entender que é preciso perseverar no amor e na verdade de Cristo. Olha o versículo 23, quando ele fala de apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ele diz assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Afastar, irmãos. Afastar. Lembra daquilo que o pastor falou, quanto custou a paternidade de Deus, né, o que ele teve que enfrentar? Uma das coisas foi o abandono do filho que pediu a parte que lhe cabia dos bens e foi embora. E Paulo está falando assim, se é que permaneceis firmes na fé. Irmãos, nós não fomos chamados para andar para trás. Nós fomos chamados para progredir a cada dia. Sabe, Deus é em nós e a gente crescendo com o Senhor. Firmes, e não permitir que coisas tão pequenas do dia a dia, da rotina de pecadores como nós, nos atrapalhe e tire o nosso foco. Eu não gostei do que o pastor falou. Eu não, sabe, essas
chega disso. Chega disso, vamos crescer, vamos ser bons exemplos para os nossos filhos. Não vamos sair da igreja falando mal do culto na frente dos filhos. Não pode, porque eles estão ouvindo. Eles estão ouvindo. A Manuela se mete na nossa conversa toda hora com opinião formada. Ela tem 8 anos de idade, sabe por quê? Porque a gente está conversando e ela está por perto ali brincando, fazendo as coisas dela, e a gente pensa que não está ouvindo, né? A gente pede filhos saudáveis para Deus, mas pensa que eles são surdos. Não são. Não são. Então, vamos perseverar. Quantos querem perseverar, irmãos? Quantos não querem desistir no caminho? Querem completar a carreira, guardar a fé, como disse o apóstolo Paulo. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos concluir então? Pode ficar de pé. Pode vir o ministério para a gente terminar com uma música boa. Se existe uma maneira da gente resumir tudo que... de eu resumir tudo que eu disse aqui para vocês, diante do cenário em que vivemos, diante da realidade espiritual que estamos inseridos, o resumo seria o seguinte: o mundo precisa de discípulos de Jesus. É claro que o mundo precisa de Jesus, mas o mundo vai conhecer Jesus através dos discípulos de Jesus. Para ser um discípulo é preciso aprender com Jesus, obedecer a Jesus, imitar a Jesus e glorificar a Jesus. E eu queria que a gente saísse dessa manhã, depois de um final de semana sobre espiritualidade, trazendo para o nosso coração, para a nossa mente, o desejo de sermos discípulos verdadeiros de Jesus. Que aprende com Ele, que obedece, que o imita. Será que Jesus, se Ele estivesse aqui hoje, com a internet, diante do escândalo que aconteceu, Ele ia fazer um post, falando: cabra safado, mentiroso, enganou, deve ter enganado muito mais, deve ter mulher que nem quis se revelar ainda, porque está com medo agora, é um cabra safado mesmo, tem que ser excluído com punição, tem que ir para a cadeia, como alguém disse. Será que é isso que Jesus faria? Você está entendendo o que é aprender com Jesus? O que é obedecer a Jesus? O que é imitar Jesus? O caminho a ser discípulo. Eu queria que você dissesse: eu quero ser um discípulo de Jesus. Dá para dizer, irmãos, ou você não está afim? Está afim ou não está afim? Está afim de ser ou não está? Pressupõe que você já está aqui hoje, é que você já é. Tá certo? Então não vamos brincar com isso não, porque isso é sério. Então diga assim: eu quero ser um discípulo de Jesus, hoje e até o dia final. Agora vamos mudar. Eu sou um discípulo de Jesus, a partir de hoje até o dia final. Eu peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, mas eu quero perseverar. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu quero ser como Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Renasci, meus olhos abri, te amo, Deus, te amo.